Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Luísa Garcês. Eu vim fazer esse vídeo para poder passar informação aos jovens, principalmente aos que estão no ensino médio, também aos jovens advogados, as pessoas que se interessem pela história do Brasil, tá? Eu irei iniciar falando sobre as constituições nesse vídeo. Inicialmente pela Constituição de 1824, que é a Constituição do Brasil Império. Bom, ela foi apoiada pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. Então, Dom Pedro I, ele dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição do Brasil. Então, apesar de ser aprovada por algumas câmaras municipais da confiança de Dom Pedro I, essa carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo cerca de 179 artigos, é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. Além disso, ela destaca-se pelo fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima dos poderes executivos, legislativo e judiciário, que é o que temos na atualidade. Então, as províncias elas passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo próprio imperador, e as eleições são indiretas e censitárias. O importante fato é que o direito ao voto era concedido somente aos homens livres e proprietários de algum bem. Então, de acordo com seu nível de renda, ele é fixado na quantia líquida anual de R$ 100.000 por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Para você ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda proporcional, renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Então, essa foi a Constituição com duração mais longa da história do país e num total de cerca de 65 anos. A segunda Constituição, que foi a de 1891, que é o Brasil República, ela foi após a proclamação em 15 de novembro de 1889. O Brasil assistiu às mudanças significativas no sistema político e econômico decorrentes da abolição do trabalho escravo, entre aspas, ocorrida no ano anterior ainda no Império, da ampliação da indústria, de deslocamento de pessoas no meio rural para centros urbanos e também do surgimento da inflação. Outra mudança foi o abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico em proveito de um presidencialismo norte-americano. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República e chefe do governo provisório, ele nomeou uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. Então, as principais inovações da Constituição de 1891, datada em 24 de fevereiro de 1891, são a instituição de uma forma federativa de Estado e de forma republicana do governo, estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, criação do sufrágio com menos restrições, impedir ainda o voto aos analfabetos, entre outros, a separação entre a igreja e o Estado, que era um dos principais pontos que eu acho extremamente necessário, não sendo mais assegurada a religião católica o status de uma religião oficial, que é muito importante, porque no Brasil existem vários tipos de religiosidade, vários tipos de religião, então é importante que o Estado seja laico. Então, a instituição do habeas corpus, que é uma garantia concedida sempre que alguém estiver sofrendo uma ameaça de sofrer violência ou coação no seu direito de locomoção, ou seja, de ir e vir, permanecer também por ilegalidade ou abuso de poder. A Constituição de 1934, que foi dita como Segunda República, ela foi presidida por Getúlio Vargas. Então, o país realiza uma nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1933, e a Constituição de 16 de julho de 1934, ela traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos,
com direito de voto às mulheres. Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos que ter igualdade entre homens e mulheres. Nós precisamos exercer o nosso direito político de existir nesse meio. Então, mas, no entanto, manteve a proibição do voto aos analfabetos e mendigos, por incrível que pareça. Então, teve uma criação da justiça eleitoral e da justiça do trabalho, criação de leis trabalhistas, o que foi um marco do governo de Getúlio Vargas. Também instituiu uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas, mandado de segurança e ação popular, que são remédios constitucionais. Então, essa Constituição, ela sofreu 3 emendas em dezembro de 1935, destinadas a reforçar a segurança do Estado também e as atribuições do Poder Executivo para coibir, segundo o texto, o movimento subversivo das instituições políticas e sociais. A 4ª Constituição brasileira foi a Constituição de 1937, denominada Estado Novo, pessoal. Foi realizada em 10 de novembro de 1937, onde Getúlio Vargas revogou a antiga Constituição, que foi a de 1934, dissolvendo o Congresso, outorgou o país sem qualquer consulta prévia a Carta Constitucional do Estado Novo, tá? De inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos, concentração de poder nas mãos do Supremo do chefe do Executivo. Essa carta, portanto, ela teve as medidas adotadas, como, por exemplo, instituição de pena de morte, supressão da liberdade partidária, sem liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativos e judiciário, tá? Já a 5ª Constituição, de 1946, datada em 18 de setembro de 1946, ela retomou a linha democrática, que tinha sido com a Constituição de 1934 e foi promulgada de uma maneira legal, ou seja, após a deliberação do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Então, as medidas adotadas foram o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e também restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Então, outra medida adotada que foi a eleição de maneira direta, de forma direta para presidente da República com mandato de 5 anos, tá? Além disso, as demais normas estabelecidas por essa Constituição foi incorporação da Justiça do Trabalho, do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário, pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical, condicionamento do uso de propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social. A 6ª Constituição, que foi a Constituição de 1967, que foi a do regime militar, o contexto era predominantemente, nessa época, era o autoritarismo e a política chamada de segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, rotulado de subversivos. Então, ela foi instalada em 1964, o regime militar, ele conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava totalmente o legislativo, tá? Dessa forma, o executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Então, essa Constituição, ela manteve a federação com maior expansão da União e adotou novamente uma eleição indireta para presidente da República, por meio de um colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas assembleias legislativas. O judiciário, ele também sofreu diversas mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição, ela foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais denominados AIs, que serviam de mecanismo de
legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extras constitucionais. Entre 1964 a 1969, foram decretados cerca de 18 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares, o que foi muito grave. Um deles foi o mais grave de todos, acredito que conhecido por muitas pessoas, que foi o AI-5, em 13 de dezembro de 1968, que foi um instrumento que deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores que passaram somente a parte fixa, que passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios, tá? Entre outras medidas do AI-5, foi a suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, estendendo à música, ao teatro e ao cinema, suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e autorização para intervenção em estados e municípios. Por isso, pessoal, que nessa época dessa Constituição, muitos artistas foram perseguidos, muitos artistas realizavam músicas como formas de protestos, mas não podiam falar o que estava acontecendo. Então, eles pegavam versos, inventavam um modo para que as pessoas ouvissem e desse voz àquela fase que foi tão difícil, que foi o regime militar no Brasil. Então, hoje, atualmente, estamos na 7ª Constituição, que é a Constituição de 1998, conhecida como a Constituição Cidadã. Então, em 27 de novembro de 1985, por meio da Emenda Constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que viveu um processo de redemocratização após o término do regime militar. Então as pessoas falam hoje em dia, nossa, a nossa Constituição ela é muito abrangente, ela libera muitas situações, mas não é isso, porque o nosso regime que a gente tinha é um regime extremamente militar, então tinha censura, tinha tortura, aconteciam várias coisas e eram permitidas por esses atos institucionais, então davam esse poder extraconstitucional aos militares, tá? Além disso, datada em 5 de outubro de 1988, a Constituição ela inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional no país, com ampliação das liberdades cíveis e os direitos e garantias individuais que são tão importantes. Nós adentramos com ações, por exemplo, e é muito importante porque temos uma matéria extremamente importante que é o direito constitucional, que é o direito que dá às pessoas uma forma mínima de garantia de você viver, de você ter liberdade religiosa, de você viver em sociedade, tá? Então a nova carta, ela consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos, com o objetivo também aos jovens de 16 a 17 anos para que possam votar, claro, de maneira que não seja obrigatória, mas as pessoas podem votar, tá? Estabeleceu novos direitos trabalhistas, seguro-desemprego, férias remuneradas, instituições de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve, liberdade sindical, licença paternidade, mandato de segurança, tudo, restabelecimento do habeas corpus. Então, as seguintes mudanças, reforma também no sistema tributário, repartição das receitas federais, fortalecimento dos estados e dos municípios, reformas na ordem econômica e social do país. Então, não abarcou mais a censura aos rádios, às TVs, os teatros, os jornais, demais meios de comunicação. Também alterou a legislação sobre seguridade e assistência social. Então, pessoal, foi
essa Constituição que nós temos hoje, claro, ela abarca muitos direitos e é extremamente positiva, ao meu ver, como advogada, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu fiz com o intuito para as pessoas poderem conhecer a história do Brasil, conhecer as constituições, conhecer o porquê que nós temos uma Constituição denominada cidadã hoje em dia. Nós passamos por uma Constituição de 1967, que foi instaurada em meio a um regime militar. Então, é muito importante nós conhecermos nossos direitos, nós temos liberdade e garantias individuais.